Olá, sejam bem-vindos a essa aula de processo penal. Hoje nós vamos falar sobre a prisão em flagrante, seus requisitos e exatamente o que é e o que não é essa modalidade de prisão. Muito se diz sobre a natureza cautelar da prisão em flagrante, uma vez que a prisão em flagrante efetivamente é uma prisão que acontece sem que haja qualquer tipo de julgamento, sem que haja qualquer tipo de formalização de culpa. Isso se deve fundamentalmente porque a prisão em flagrante ela acontece no momento em que o crime está em curso ou logo após ele ter acontecido. Ou seja, o flagrante é aquela situação de prisão que ocorre logo após ou durante a realização do delito, razão pela qual muitos doutrinadores têm dito, inclusive, que a prisão em flagrante tem um caráter pré-cautelar. Isso por quê? Porque a prisão em flagrante ela é, sobretudo, uma modalidade de prisão precária. E por precária, eu quero dizer que ela não pode se prolongar no tempo. O tempo da prisão em flagrante é de no máximo 24 horas, a partir do qual esse flagrante se tornará ilegal. Ou seja, se em 24 horas o preso em flagrante não for apresentado ao juiz, caberá relaxamento de prisão, uma vez que esse flagrante se tornará ilícito, porque efetivamente viola a formalidade imprescindível à normalidade do ato. Como é que ocorre uma prisão em flagrante? E quem é que pode realizar a prisão em flagrante? O artigo 301 do Código de Processo Penal é bastante claro com relação a quem é que pode efetivamente realizar a prisão e quem deve realizar a prisão em flagrante. O artigo 301 diz assim: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Esse é o artigo 301 falando da competência e da obrigatoriedade de realizar a prisão em flagrante. Quando eu falo de autoridades policiais, eu falo de delegados de polícia e seus agentes, eu estou falando aqui particularmente de policiais civis. Mas, na verdade, o que acontece é que eu estou entendendo, principalmente, que na prática, quem realiza a grande maioria das prisões em flagrante são os policiais militares, efetivamente aqueles que se encontram em patrulhamento ostensivo das vias, né? Por outro lado, o artigo 301 ele abre a faculdade para que qualquer pessoa do povo possa dar voz de prisão, por assim dizer, não é? Efetivamente realizar a prisão em flagrante dentro de uma faculdade, efetivamente, que é concedida a qualquer cidadão, embora não haja aqui a obrigação de agir, evidentemente, sobretudo porque esse é um trabalho profissional, né? Não é qualquer pessoa que se encontra habilitada a realizar a prisão, muito embora qualquer uma possa, de fato, fazer isso. O artigo 302 vai dizer quais são as possibilidades de se considerar uma pessoa em flagrante. Aí vai falar sobre algumas modalidades de flagrante que eu gostaria de comentar oportunamente. O artigo 302 estabelece assim: considera-se em flagrante delito quem 1. Está cometendo a infração penal. 2. Acaba de cometê-la. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. E 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal. E aí, efetivamente, é muito interessante nós pensarmos que aqui nós temos situações em que o flagrante é real, quando a gente se encontra cometendo a infração ou acaba de cometê-la, não é? E o flagrante presumido, ou impróprio, né? Se tu faz flagrante próprio, nas hipóteses de que o agente está cometendo a infração ou acaba de cometê-la, e o assim chamado flagrante impróprio, ou seja, quando o agente é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração, portanto, uma presunção de autoria, né? 4. É encontrado logo após com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Perceba que aqui, nessas hipóteses de flagrante presumido, nós não temos um requisito temporal exato, né? Nós não temos aqui o quanto de tempo efetivamente pode ter se passado desde a ocorrência do delito até o momento em que de fato o agente é encontrado em posse de instrumentos, objetos ou em uma situação que faça presumir ser o autor da infração. E aqui eu quero considerar duas coisas importantes. Primeiro, muito embora não haja aqui um requisito temporal claro,
a lei fala em logo após e logo depois, ou seja, é preciso que haja um curto lapso temporal e que a situação ainda esteja em curso. A gente ainda precisa estar evadindo-se do local ou ainda precisa estar buscando refúgio e precisa se encontrar, então, efetivamente perseguido pelos agentes, conforme está dito aqui no artigo, no inciso 3. Né? Ele precisa estar ali em perseguição, os agentes precisam estar em perseguição, e aí efetivamente é preciso compreender que para a caracterização dos flagrantes impróprios ou flagrantes presumidos, é muito mais difícil, simplesmente defender a força desse flagrante. Ele perde sua força na medida em que o tempo se dilata desde o momento da ocorrência do delito. Ainda com relação ao tempo da prisão em flagrante, a doutrina costuma fazer algumas divisões, como, por exemplo, o flagrante esperado ou flagrante diferido. Normalmente, no curso de ações controladas, quando os agentes de polícia aguardam a realização de um delito, evidentemente, na medida em que já se encontrava monitorando as ações criminosas do agente ou de um grupo de agentes, e aí efetivamente aguarda o melhor momento para realizar a prisão em flagrante. Esse é um tipo de flagrante tido como diferido ou flagrante esperado, não é? O momento em que a autoridade policial ou seus agentes aguardam para efetivamente realizar a prisão. Por outro lado, isso não pode se confundir com a hipótese de flagrante forjado, né? Ou ainda do flagrante preparado. Né? Tanto o flagrante forjado quanto o flagrante preparado, eles não têm validade. Isso porque na hipótese do flagrante forjado, nós estamos falando realmente da prova ilícita sendo plantada no agente, né? E efetivamente o forjado significa que esse é um falso flagrante, na verdade, implicando em crime para quem assim proceda, para quem forge o flagrante, de fato pratica crime, né? E é muito curioso que a doutrina venha prever essa modalidade de flagrante, dando conta de que é uma possibilidade real já enfrentada pela doutrina muitas vezes, muito embora os tribunais tenham muita dificuldade em reconhecer quando esse tipo de flagrante forjado acontece. E outra hipótese de flagrante inválido, flagrante preparado, ou seja, aquela hipótese de flagrante em que os próprios agentes levam o autor dos fatos a cometer o delito, também aqui considerados como inválido, porque há ali de certa maneira, o concurso da própria operação legal induzindo alguém a praticar um delito. Nesse caso também não se pode considerar aqui a licitude do flagrante. Outra coisa importante de se dizer é com relação aos crimes permanentes. O artigo 303 ele vai falar que nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. O que quer dizer isso? Quer dizer que, sobretudo nos crimes de posse ou porte de material proibido, armas, drogas, em suma, em crimes permanentes, a guarda da coisa proibida ou, por exemplo, a manutenção de um refém dentro do cativeiro, são efetivamente circunstâncias que, justamente por se prolongarem artificialmente no tempo, se considera que se encontra sendo cometido naquele exato momento. Ou seja, nos crimes permanentes, como por exemplo a posse de drogas com fim de traficância, nós temos que o crime é considerado sendo praticado enquanto as drogas com a finalidade de tráfico se mantêm em poder do agente. Ou, no caso da extorsão mediante sequestro ou do sequestro do cárcere privado, enquanto a vítima se mantém em poder dos sequestradores. Nesses casos, ainda que 10 dias depois do sequestro, ainda que 30 dias depois da guarda da droga, se essa situação se prolonga até o momento em que é realizada a prisão, esse flagrante tem que ser considerado como válido. Isso porque nos crimes permanentes, então, o que acontece é que se considera que o agente se encontra em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Essa é a argumentação bastante frequente nas prisões por tráfico de drogas sem mandado de prisão, quando efetivamente os agentes policiais adentram a residência de pessoas sob a alegação de que havia ali uma denúncia anônima e lá logram êxito em encontrar alguma quantidade de droga. Por que então alguém pode efetivamente ingressar no interior da casa de uma outra pessoa, um agente policial pode ingressar na casa de uma outra pessoa durante a noite e realizar uma prisão? O que justificaria isso na ausência de um mandado judicial? Justamente o fato de que o artigo 303
permite a prisão em flagrante em situações de crime permanente enquanto não cessar a permanência. É bem verdade que ainda assim será bastante difícil de se demonstrar se aquele flagrante de fato aconteceu porque de fato aquele crime permanente ali se encontrava em pleno curso, ou se trata de um flagrante forjado, como muitas vezes argumentam os presos nessa situação, o que tornaria efetivamente a prisão inválida, uma vez que sem mandado e sem flagrante. Certo, pessoal? Muito obrigado, vamos até o próximo vídeo. E não vamos esquecer, uma coisa é a situação de flagrância. A gente não pode confundir o que é a situação de flagrância com a materialidade do flagrante. Então, quando a gente diz assim, olha, cadê o flagrante? É como se nós estivéssemos falando da materialidade do flagrante, né? Ou seja, daqueles objetos, armas ou papéis que façam presumir ser o agente ou autor da infração. Né? Efetivamente, nos crimes materiais, esses objetos são aqueles que determinam a ocorrência do crime. Mas nós não podemos confundir a materialidade do flagrante com efetivamente a circunstância da prisão em flagrante, né? Em flagrante delito. Né? O que acontece em flagrante? O delito e a prisão. O objeto do flagrante é simplesmente a sua materialidade. Certo, pessoal? Feitos os esclarecimentos, vamos ao próximo vídeo. Deixem seus comentários. Vamos debater esse tema que é muito importante para o processo penal. Afinal de contas, muitas das nossas prisões começam com prisões em flagrante, efetivamente, né? Dada a nossa pouca capacidade investigativa atual, sobretudo nos crimes mais convencionais no âmbito dos estados. Muito obrigado, vamos ao próximo vídeo.